Não percam tempo com pessoas que não lhe trazem nada. Não perca tempo em ambientes onde vocês não são realmente necessários e com coisas que não lhes dizem respeito. Não perca tempo com emoções que não lhes levam a lugar algum. Não perca tempo com pensamentos repetitivos que mais viciam do que orientam, que mais faz a pessoa se perder do que realmente leva ela a tirar uma grande conclusão. Não perca tempo com falatórios que não dizem nada. Não perca tempo com atividades que não ajudem você a se tornar uma pessoa mais atuante, né? Uma pessoa mais orientada, uma pessoa mais plena, que tenha experiência, visão das coisas. Não perca tempo com coisas inúteis. Isso não significa tratar o outro mal, ser grosseiro, mas significa dar o devido peso às coisas desse mundo. Então, se as pessoas estão falando de assuntos que não me interessam nada, eu fico quieto fazendo minhas coisas e até mesmo me retiro discretamente para um canto para que eu possa fazer o que me interessa. Ou se eu puder não estar naquele ambiente, eu procuro estar em outro ambiente. E daí a gente percebe que nós não estamos mais presos, né, nas coisas. Nós precisamos dessa energia, né, dessas energias adicionais. A gente despende muito de nossas forças em atividades que não levam a lugar nenhum. E a gente faz isso por hábito. Né? A gente está habituado a fazer sempre desse jeito e a gente vive de um jeito que nos prende cada vez mais. Mas não, as coisas não precisam ser dessa maneira. As coisas podem ter sentido, né? As pessoas, aliás, irão lhe respeitar mais se você seguir no seu caminho, por mais estranho que seja o outro. E eu venho percebendo isso, né? Muitas pessoas que se prostituem pelas burocracias, pela forma mental dominante em seus ambientes laborais, elas acabam sendo traídas por esse próprio ambiente e elas ficam decepcionadas, ficam frustradas, ficam nervosas e daí ficam falando sobre isso, né? Falando e falando e falando incessantemente. Então hoje eu vejo isso com uma clareza muito grande. Enquanto que pessoas que não se prostituem a essa lógica, são firmes em certos momentos, vão contra, né, confrontam certas coisas que vão contra, né, os seus princípios, ao contrário de tudo que me ensinaram, essas pessoas às vezes são até recompensadas no sentido de conseguirem fazer o seu trabalho em paz, conseguirem fazer as suas coisas, conseguirem cumprir a função delas nesse mundo. E então você consegue causar mudanças profundas, às vezes seguindo a sua consciência, né, indo contra os outros, não no sentido de ser do contra, mas ficando firme como uma rocha nesses princípios universais, para que os outros não te usem como objeto. E daí outras pessoas que fazem um monte de malabarismos verbais, ficam nesses pensamentos repetitivos, essas pessoas acabam se desgastando muito em prol de alguns favores e daí não conseguem obter como retorno tudo o que elas querem. E daí as pessoas ficam cada vez mais cansadas e elas procuram uma pessoa que esteja em paz para conseguirem atormentar ou botar a culpa ou por aí vai, né? As pessoas que estão em paz sempre são alvos daquelas pessoas que estão em guerra consigo mesmas, que estão perturbadas, que não conseguem perceber as coisas. E daí você começa a perceber o quão fundo é o buraco que a humanidade vem cavando. E por isso a retirada desse buraco por vários mecanismos, né, superiores vai ser um tanto mais
abrupta e chocante. A pessoa está tão enterrada nas coisas desse mundo, né? Como um porco com seu focinho, né? Que só olha para o chão. Coitado dos porcos, né? Que os porcos são criaturas muito bonitinhas, né? Muito boas, perfeitas do modo que são, né? Comparar o grau de consciência, né? O modo de comportamento de muitos seres humanos com o porco é uma ofensa aos porcos, né? Porque o ser humano não nasceu para ficar se chafurdando nas coisas da matéria. O ser humano não nasceu para ficar se chafurdando insanamente em tecnologias. O ser humano não nasceu para ficar se chafurdando incessantemente em emoções baixas, em pensamentos que não levam a lugar nenhum. O ser humano não nasceu para ficar nesse crescimento materialista sem fim, crescimento econômico sem fim. O que dita o nosso mundo hoje em dia é crescimento econômico, né? Acredita-se que o crescimento econômico vai levar à solução de todos os problemas da humanidade. As pessoas creem nisso fortemente. Tanto o cosmo, né, o universo público, quanto o universo privado, eles operam em prol desse crescimento econômico. E eu já falei isso com umas pessoas e elas não percebem isso. Porque num lugar, enquanto esse crescimento econômico assume a faceta de lucro, no outro lugar isso tem a faceta de mostrar serviço para a sociedade, formar em massa, instruir em massa, né? Fazer o rebanho ser formado para gerar mais orçamento para o lugar conseguir se expandir e formar mais gente, ter mais empregos com pessoas que recebem salários, né, para poderem consumir e fofocar e falar e ficar nas taras acadêmicas que não estão conectadas em mudar esse mundo realmente, mas muito mais conectadas em colocar medalhas no peito, né? Então esse é o objetivo. Mas se você for ver na sua essência, é crescimento econômico e orientado para a matéria. Então a gente está numa grande armadilha, né? A humanidade se colocou numa grande armadilha. E as pessoas não percebem isso. O pior dano que uma pessoa pode ter não é estar na armadilha. Se a pessoa está numa armadilha e percebe que ela está numa, ela vai estar atenta às coisas. Ela vai procurar sair dessa armadilha, né, na arapuca. A arapuca não tem problema, todos nós caímos em arapucas, né? Até os mais elevados, quando vieram a essa terra, se iludiram com algumas coisas. Demorou um tempo para despertar, né? Salvo raríssimas exceções, né? Que pode contar nos dedos, né, de uma mão. Mas as pessoas caem. O problema é não saber que você está numa arapuca. Daí, meu amigo, a coisa fica muito perigosa. Estar numa arapuca sem saber que você está pode lhe custar a cabeça, né? Pode lhe custar coisas importantes, né, que o seu espírito, né, que quem você é, poderia estar usando em prol de objetivos maiores. Então as pessoas não só caem com facilidade em arapucas, e às vezes é nas mesmas arapucas, poxa, cai em outra, né? Cai em outra de vez em quando para ir evoluindo. Às vezes é na mesma, mas a pessoa não tem noção que ela está numa arapuca, né? Daí eu vejo isso, quem vê tudo isso em profundidade, né, vê com clareza as coisas, não deixa de ficar impressionado, né? Por isso, assim, é uma coisa realmente de deixar o queixo cair, né? Como é que a pessoa pode, né, cair em tanta armadilha e não perceber que está numa? A pessoa precisa passar por toda a experiência, sofrer muito para daí perceber que era uma armadilha. E daí se reestruturar e continuar o caminho. Bom, é isso que eu tinha para falar hoje, gente. Saudações fraternas a todos.